Uma boa noite a todos, né? Nós já participamos aqui mais cedo. O pessoal deve estar falando assim, tanto boa noite, nós vamos sair aqui com uma boa noite, né? Mas aqueles que eu ainda não cumprimentei, sintam o nosso abraço fraternal. É para a gente uma grande alegria estar aqui, sim, refletindo temas que a doutrina espírita pode nos trazer um, uma forma nova de interpretar, uma visão mais ampliada, porque essa é a proposta que a doutrina espírita tem para todos nós. Ampliarmos a nossa forma de percebermos o mundo que nos envolve, no qual nós estamos inseridos, podendo perceber qual que é a nossa parcela de contribuição na construção desse mundo melhor que nós tanto ansiamos viver, né? Que a gente tanto gostaria de estar num mundo melhor, e a gente entender que esse mundo só se fará melhor com aquilo que nós fizermos desse mundo. O tema da noite, depressão, o Eurípides já fez uma introdução bacana aí para a gente do que seja o Setembro Amarelo, né? Que os índices de depressão no mundo se tornam tão alarmantes que a própria sociedade civil organizada, preocupada com essa verdadeira epidemia que nos envolve, que é o suicídio, e que o suicídio muitas vezes ele tem a sua porta de entrada, o seu gatilho, o seu ponto inicial na depressão. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre depressão. Porque a coisa mais difícil, eu achei até interessante no Perguntas e Respostas, a pessoa muito simplesmente colocou lá: oi, eu tenho depressão. Porque é muito difícil a pessoa, às vezes, entender ou aceitar ou assumir que está passando por um estado depressivo. E na noite de hoje nós vamos tentar entender o que seja depressão, o que não seja depressão, para que a gente possa detectar esse estado dentro de nós e podermos buscar socorro, auxílio, porque, embora no Perguntas e Respostas nós já adiantamos que somos nós os responsáveis pela nossa cura, é necessário, principalmente no processo depressivo, que nós busquemos ajuda, que nós busquemos orientação de profissionais, seja de onde for, para que a gente possa reverter esse quadro, porque é um quadro reversível. Sim, a depressão ela tem cura. Embora ela seja uma doença, ela tem condições de ser revertida. Mas é importante a gente entender que não vai ser um simples medicamento, uma simples terapia, ir lá e você falar dos seus problemas, que vai reverter o seu quadro. É importante você entender que nesse processo, qual é a sua contribuição, qual que é o seu papel que está desencadeando aquele processo de tristeza tão profunda em você que está gerando um quadro depressivo. E se a gente for observar, a pessoa falou assim, o que pode estar causando? Várias coisas. A gente não pode dar uma resposta simplista dizendo, a pessoa, igual a gente costuma falar, né? Que depressão é coisa de quem não tem nada para fazer. A pessoa não tem nada para preocupar. Não é. Tem gente que fala assim, não, você tá falta de Deus na sua vida. É falta de fé. Depressão é falta de fé?
Depressão é coisa de quem não tem nada para preocupar? Não. Então, para a gente entender o que seja depressão, a gente vai fazendo essas reflexões. Coisa de gente à toa, não tem preocupação na vida e ela está lá deprimida. É frescura. Depressão é frescura. Então, refletir sobre esse tema ele é de tanta importância que a Organização Mundial de Saúde nos fala que a depressão ela é a segunda causa, tá? É, ela é a segunda maior causa de é a segunda doença que mais rouba o tempo das pessoas, o tempo útil. Porque a pessoa deprimida, ela não quer fazer nada. E isso nós estamos falando só do ponto de vista, porque são estatísticas, do ponto de vista dos afastamentos de trabalho. Agora pensa o mal que a depressão causa nos lares, na convivência familiar. Porque só quem vive esse drama da depressão, ou quem convive com a pessoa realmente em estágios avançados de depressão, vai saber entender o que eu estou falando aqui. Porque a depressão, ela faz com que a pessoa vá se adentrando para dentro de si, vai perdendo o gosto da vida, vai perdendo a vontade de fazer as coisas que naturalmente antes ela fazia. Mas para aqueles que vivem a depressão, para aqueles que lutam contra os processos obsessivos e para aqueles que convivem com pessoas que têm a depressão, basta fazer uma retrospectiva e vai ver que a depressão ela não é uma coisa que se instala do dia para a noite. Entende? Não é um processo que você dorme bem e amanhece depressivo, com depressão. Então, para que a gente possa dizer, a depressão, ela tem 3 origens definidas, tá? Porque a gente não pode, como a gente disse que a depressão não é só, não é uma coisa tão simples e que ela pode ter vários fatores, ela tem 3 fatores principais desencadeantes, que é bom saber. A depressão ela pode ter sua origem em causas fisiológicas. Determinadas doenças podem causar depressão. Determinadas doenças cerebrais podem causar depressão. Determinados medicamentos que você pode estar usando sem saber, ele pode estar causando esse processo obsessivo, esse processo depressivo. Então, é importante a busca de um profissional da área para poder diagnosticar isso. Mas nós temos geralmente, a grande maioria de nós temos uma versão muito grande em buscar ajuda profissional. Principalmente quando fala que é psiquiatra, né? Você podia procurar um psiquiatra para consultar. E aí, eu não sou doida aí. Quem nunca ouviu ou nunca pensou nisso? Mas porque a gente traz essa herança cultural que o psiquiatra só trata pessoas loucas, né? Embora quem já estudou aí, né? Eu já peguei carona aí nos estudos de psicologia, diz que todo mundo é doido, né? Todo mundo é neurótico. Então todo mundo e aí diz o ditado, né? Que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Mas a gente tem uma aversão a buscar ajuda profissional. Eu, por exemplo, a minha esposa, quando nós ganhamos o nosso primeiro filho,
Olha só para você ver que coisa mais interessante. Ela começou a se deprimir e foi ficando muito preocupante, alarmante o estado dela, né? Porque ela não queria nem cuidar do menino. Você ia dar a criança para ela amamentar, vai ter que dar, tomar para esse menino de novo, menino chorão, começava a abrir a boca a chorar. Eu tinha que ir trabalhar e chamar a minha sogra para ficar em casa para tomar conta do menino e da mulher. Eu falei, não é possível, será que essa menina está com depressão pós-parto? Que é um quadro natural, né? Aí a minha sogra, minha santa sogra, teve a ideia de ler a bula do medicamento que a minha esposa estava tomando, que era um medicamento receitado pela ginecologista para aumentar o leite. E foi lá nas, como é que fala, aquelas reações adversas. Foi lá ler quais reações adversas. Depressão, quadros profundos de depressão, inclusive levando a suicídio. Remédio danado, né? Todo mundo já tomou ele, ou quase todo mundo já tomou ele um dia. Sabe qual é o remédio? Plasil. Tô falando para ninguém tomar Plasil não, tá, gente? Isso aí é um... Eu tô só querendo exemplificar como é que às vezes às vezes a gente falou assim, na pergunta que eu achei extremamente pertinente, a pessoa falou: "O que que causa a depressão em mim?" Às vezes são coisas simples, mas a gente não para pensar, não para refletir. Então, por isso a necessidade da busca de ajuda profissional. Entende? Então, às vezes a causa está ali, uma coisa simples, suspender o medicamento, 2, 3 dias, acabou a depressão. Percebe? Ao passo que um amigo meu também uma vez chegou e falou assim: rapaz, eu não sabia que vendia felicidade em caixinha. Eu falei, como assim? Não, eu estava muito estressado, deprimido, triste, angustiado, amargurado. Aí eu fui no psiquiatra e ele me receitou um antidepressivo. Mas que maravilha, sua vida mudou. Que ótimo. Nossa, que bacana. Um mês, 2 meses depois eu encontrei com ele de novo. Falei, e aí, e a felicidade em caixinha? Falei assim, acabou, foi embora. Falei, parou de tomar? Não, estou tomando, mas não está resolvendo. Porque os medicamentos antidepressivos, ele é como se fosse, e aí nós vamos entrar naquela questão que nós falamos, de quem se cura é você mesmo. O medicamento antidepressivo, ele é como se fosse uma carga que você dá numa bateria que está descarregada, para o carro começar a andar. Mas se o sistema dele não está funcionando direito, ele vai parar de novo. O carro para de novo. Então o medicamento, ele é importante para te ajudar a dar um up, você respirar e falar assim, opa, mas é necessário a mudança de atitude. É necessária a conscientização, e aí nós falamos um pouco sobre isso. É necessário a gente entender que nós estamos nesse mundo aqui para ser feliz. Mas a gente ainda não entendeu o que é ser feliz. Então a causa pode estar em coisas simples. Procura um profissional. Você está com depressão? Você tem alguém com depressão? Procura um profissional. Uma pessoa da minha família também, extremamente estava passando por um quadro depressivo, uma pessoa mais idosa, e nós não conseguimos levar ele no neurologista de jeito nenhum, porque ele é dessa concepção, não sou doido, não vou de jeito nenhum. Pessoa mais antiga, né? E aí conseguimos no geriatra ele receitar um antidepressivo para ele, e aí ele começou a tomar, passou uma semana, 15 dias, muito pouca diferença. Ele, não, vou parar de tomar, e tivemos que ser mais duro com ele. Não, você vai continuar tomando. E a coisa agora se normalizou.
porque ele estava depressivo por um processo de entristecimento que ele está vivendo, um problema de doença com a esposa e tal, que é natural o entristecimento por causa de determinados processos na vida. Mas ele falou assim, isso não está resolvendo nada, eu vou parar de tomar. Não, se vai tomar. E aí o antidepressivo deu aquela força para ele entender que aquela doença não é o fim do mundo, que aquela doença pode ser superada, pode ser atravessada. Entendeu a questão do antidepressivo? Ele é uma carga que se dá na bateria para que você entenda o processo da vida. E a doutrina espírita, ela tem esse poder de esclarecimento para a gente do que seja a vida, do que nós estamos passando aqui, para mostrar para a gente que aí sim nós estamos aqui para ser felizes. Mas o que é felicidade? E nós falamos da questão das causas fisiológicas, mas também tem causas psicológicas que podem desencadear um processo depressivo. Traumas familiares. Inclusive, teve uma pergunta aqui que não deu tempo para ser respondida de uma forma direta, mas de uma forma indireta, porque ela não foi lida. O próprio Eurípides adiantou a resposta dela, mas toda a conversa também se girou em torno dela, de uma pessoa que estava falando, né, que viveu um relacionamento difícil, onde ela sofreu, né, agressões, e isso causou vários traumas, e ela não consegue perdoar a pessoa, né, e que isso traz uma tristeza para ela. Então, são traumas que nos acometem durante a vida, que muitas vezes pode desencadear um processo depressivo, um processo de doença familiar, a perda de um ente querido, um abuso na infância, um abuso igual essa pessoa relatou no próprio relacionamento, que pode causar um adoecimento, porque a depressão é um adoecimento, porque a depressão ela é uma ferida que ela precisa ser curada. A diferença da ferida, se eu machuco, se eu me corto, eu logo vejo. Se eu cortar o braço, eu estou com uns cortes aqui, eu vejo, eu trato, eu dou ponto, eu ponho curativo. Só que a depressão, ela é uma doença, ela é um machucado que ninguém vê, porque ele está lá dentro, mas ele está doendo. A pessoa que está num processo depressivo, ela tem uma dor real. Não quer dizer que a dor dela seja maior do que a dos outros, mas ela acredita que é. E ela acredita que a dor dela não tem solução, o que é uma inverdade. Então aí, no processo de uma terapia psicológica, a pessoa tem a possibilidade, tá, de estar entendendo qual que foi o gatilho que a levou, que gerou esses traumas, qual que é a participação da pessoa naquele gatilho, naquilo, porque aí é tema até para uma outra palestra, mas nós, tudo que acontece conosco, somos nós os primeiros responsáveis. Vocês acreditam nisso? Difícil, né, pensar nisso, né? Porque a doutrina espírita, a Nete Guimarães já fala assim que a gente é muito doido de ser espírita, né? Porque a doutrina espírita, olha só para você ver, ela não dá receita de nada.
Ela não fala assim, faz isso que você vai para o céu, se você deixar de fazer aquilo, você vai para o inferno, que isso é errado, que isso é certo. Ela não fala nada, ela não dá receita de nada. Vocês já pararam para perceber isso? Ela fala a única coisa, que nós somos os responsáveis por tudo que está acontecendo com a gente. Que nós somos os únicos responsáveis para nos melhorarmos. E tudo que a gente faz que dá de errado, a culpa é de quem? Nossa. Então olha que doutrina mais complicada que vocês foram escolher para seguir, né? Não dá para pôr a culpa em Deus, lembra que nós falamos aqui? Não dá nem para pôr a culpa em Deus. Ah, por que as coisas estão acontecendo assim comigo? Ah, porque Deus quis, né? Será que Deus quer que você sofra? Será que Deus colocou a gente no mundo para ser infeliz? Quem não tem filho não vai saber responder o que eu vou falar agora. Mas quem tem filho aqui, nesse mundo, nesse auditório aqui, quem pôs um filho aqui nesse mundo para sofrer? Qual o pai e a mãe que gosta de ver um filho sofrendo? Tem alguém aí? Se tiver, tem que procurar terapia, tá? Não precisa responder não. Mas a verdade é a seguinte: nenhum de nós quer o mal para os nossos filhos. Será que Deus, que é toda perfeição, ia pôr a gente aqui no mundo para a gente sofrer? Então são perguntas, são questionamentos plausíveis que pode parecer que tem um tom irônico, mas que é de uma profundeza muito grande quando a gente tem buscar o sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui. Então, nesses momentos, se você o psicólogo, o terapeuta, ele tem a possibilidade de te ajudar a você encontrar as respostas para aquilo que você está vivendo e te direcionar alternativas de como fazer para mudar aquilo. Lembra que eu falei que o psiquiatra não cura ninguém? O psicólogo também não cura ninguém. O psicólogo propõe formas de você ver aquilo de outra forma. Aqueles traumas de uma forma diferente. Ele te propõe, ele te mostra. Se você não quiser mudar, fala assim, ah não, mas eu continuo odiando aquela criatura. Você odeia, mas tudo bem, está te fazendo mal, mas se você quer continuar vivendo assim, é uma opção sua. Entende? Porque também dentro da casa espírita, vamos falar da casa espírita. Você vem para a casa espírita com uma angústia, com um sofrimento, com uma dor. Você recebe um atendimento fraterno, uma conversa amiga. Você começa a entrar em contato com a proposta do Cristo, que é o Evangelho, que é a Boa Nova, que é o ensinar. O que é? Jesus sintetizou tudo o que ele veio trazer em 2 ensinamentos. Alguém falou aí, pode falar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, eu dei uma pincelada aqui porque eu não tenho autoridade para falar do processo psiquiátrico, nem do processo psicológico, porque eu não sou nem psiquiatra nem psicólogo. Mas eu tenho autoridade, pelo que eu pesquisei, de dizer que às vezes
é necessário esses terapeutas, esses profissionais. Deus permite que a ciência avance para nos ajudar. Por isso que nós estamos tão avançados tecnologicamente. E aí nós vamos entrar quando falamos do atendimento fraterno dentro da casa espírita, que eu comecei a falar. Quando nós falamos da proposta de mudança, da proposta do evangelho, aí nós vamos falar do alto amor. Nós vamos começar a refletir o que é isso que eu falei sobre Deus nos colocar no mundo para sermos felizes. Embora, como o próprio Cristo já também nos alertava, a felicidade real não é desse mundo. Mas é possível, conforme os Espíritos nos ensinam. Eu não tenho essa maestria do Eurípides de colocar assim, citar as partes do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Aí eu chego lá. Mas os Espíritos nos ensinam que nós podemos alcançar a felicidade possível desse mundo. Contudo, como eu já falei algumas vezes, é importante a gente entender o que é felicidade. Vocês sabem o que é ser feliz? Alguém me ajuda aí? Dá um exemplo de felicidade. Então vão ficar mais fácil. O que é o contrário da felicidade? Pode falar, gente. Se falar errado, a gente dá uma risada, né? Como se diz o Zé Amaral. E continua. Oi? Tristeza? Quem concorda? Sim, não, talvez. Eu gosto de conversar, gente. Tristeza é o contrário de alegria, tá? Começo de conversa. Contrário de felicidade, vamos lá. Alguém a mais arrisca? Infelicidade. Infelicidade, o sufixo in quer dizer sem felicidade. Não tem felicidade. Então, para ficar mais fácil, não tem o contrário de felicidade. Ou você é feliz ou você não é feliz. Então, tristeza não é o contrário de felicidade. Tristeza é o contrário de alegria. E você pode optar, então, por viver a sua vida feliz ou sem felicidade, nos momentos alegres e nos momentos tristes que a vida te oferece. Porque ser feliz não é ficar dando risada se você perdeu o emprego, se você perdeu, entre aspas, um ente querido, porque a doutrina espírita fala que a gente não perde as pessoas que partiram pelo processo do desencarne, da morte. Os laços de amor são eternos. Então a gente vai perceber que a tristeza, ela faz. Porque se você começar a ficar rindo de tudo que é ruim que acontece, só porque você fala assim, não, eu tenho que ser feliz, então, nossa senhora, eu aprendi que ser feliz é você não reclamar de nada, é tá tudo bom, tudo às mil maravilhas. E aí você perde o emprego, você fica dando risada, você perde uma pessoa querida, você fica dando risada, você vai bento mesmo, eles vão te pouco tempo eles te internam, porque tem um problema. Aí você precisa realmente de tratamento. Mas a vida são feitas de experiências difíceis e outras não tão difíceis, experiências prazerosas, para que nesses altos e baixos a gente construa dentro de nós esse processo da felicidade, que é a compreensão de quem você é. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Então, quando eu começo a entender que eu sou um espírito imortal, e embora às vezes eu viva sem sentir exatamente isso, porque o processo é processo. Vencer a depressão, vencer as nossas angústias, é um processo. Vencer os nossos vícios, vencer as nossas mazelas, exige um processo, ou seja, um caminhar, um desenvolvimento das nossas ações. Então, da mesma forma que você não dorme feliz e acorda com depressão, você também não vai dormir com depressão e acordar amanhã feliz só porque você ouviu uma palestra, só porque você tomou um antidepressivo, só porque você saiu da sua terapia. Porque esses processos muitas vezes vão mexer em arquiteturas espirituais suas de nos mostrar que nós realmente precisamos mudar. E quantas vezes a pessoa que faz terapia, quem já faz um processo terapêutico, não dá vontade de esganicar o terapeuta ali e falar assim, pensa bem como é que é audácia falar de mim isso. Sendo que o terapeuta não fala nada de você, é você mesmo que tira as suas interpretações. Eu custei entender isso uma vez que eu estava fazendo terapia. Porque é um processo de descobrimento e você vai entender que a sua tristeza está ligada, a sua amargura, a sua depressão está ligada naqueles processos que você não quer enxergar, que você não quer aceitar que existe em você. Um tempo atrás, quando eu fiz uma terapia, o terapeuta falou assim, se odeia aquela pessoa, eu falei assim, pensei comigo, né? Eu sou espírita, eu não posso odiar ninguém, né? Nossa senhora, a pessoa odiar. Não, odiar eu não odeio, não. Eu tenho uma raivazinha. E na verdade o que atravancava, o que prendia, o que segurava, era aquela raiva, aquele ódio por aquilo que aquela pessoa me fez. Como é que aquela pessoa teve a ousadia de fazer aquilo comigo? Eu que sou o exemplo de perfeição, né? E eu que sou presidente da Casa Espírita, que abuso. Como se trazer algum título fosse prerrogativa de perfeição, e não é. E às vezes a gente entra para dentro de uma casa espírita e se torna voluntário e está aqui e fala assim, igual eu falei, mas eu estou na casa espírita tanto tempo e nada muda para mim, minha vida não melhora, mas é porque eu não melhorei. As dificuldades continuam me atingindo, mas é como se fosse aquele espinho que fica me cutucando para que eu só levante. Porque se eu me debruçar sobre a ponta dessa mesa aqui, eu aguento ficar aqui nesse canto aqui, ó, sentado na ponta da mesa aqui, 5, 10, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Tá doendo, né? Mas eu não quero sair não, porque eu não admito, muitas vezes, que o responsável para me tirar daquela posição sou eu mesmo. E aí a doutrina espírita vai trazer, através da reflexão da lei da reencarnação, reflexões que muitas vezes, reflexões sobre o nosso passado espiritual, que pode e tem a capacidade de esclarecer que, como foi falado aqui, ó, sobre o perdão, que eu só não mudo a minha vida porque eu não perdoo. E se eu não sei perdoar o outro, eu não vou saber me perdoar. E o processo,
começa muitas vezes a partir daí. Porque quando Jesus recomenda o perdão ao outro, não é para eu libertar ele da responsabilidade dele, eu já disse isso. É para que eu saiba me perdoar, porque quando eu chego no plano espiritual, acontece um processo interessante. Quando a gente desencarna, não quer dizer que seja logo no desencarne. Para cada espírito esse tempo é variado. Mas acontece um processo de despertamento que, embora na doutrina espírita nos fale que não exista um tribunal para nos julgar, existe um julgamento. Só que quem nos julga? É Deus lá no, né? Ele vem para frente. André, por favor. Pois é, meu filho, eu te dei aquela oportunidade, né? Lá, o que você fez com aquilo? Pois é, né, lá, eu te dei lá na sua família, né? Aquele irmão chato, aborrecido, que você achava que era chato. Mas ele é que estava te mostrando o que você precisava mudar. O que você fez mesmo? É Deus que faz isso? Não tem tribunal, mas tem julgamento. Quem julga lá? Oi? Consciência, isso mesmo. Tá? O pessoal está estudando. A nossa consciência. Beleza. Qual que é o grau de consciência nosso? Qual o grau de consciência que você quer ter naquela hora do julgamento? Porque é interessante que a todo instante nós exercemos esse julgamento em nós mesmos. Embora quando a gente está aqui iludidos pela ilusão da matéria, alguém aqui falou sobre isso, a gente dá desculpa para tudo, né? Aí eu fiz isso, por que fulano fez aquilo? Ah, não, mas eu fiz assim porque eu estava nervoso. Aí eu fiz. A gente vai pondo desculpa. Mas a hora que chega de lá, fala assim: não, pois é, né? Mas a gente sabia que você veio aqui para tomar justamente aquilo. Então, o que acontece nessa hora? O perdão é uma lição. Vamos pôr aqui, ó. Quem gosta de matemática? Quem estudou assim matemática que gosta de matemática? Todo mundo? Né? Quando a gente aprende a matemática porque você gosta, e às vezes você não gosta, mas você se dedica. Você tem a prova para fazer. Você estuda a matéria. Você estudou a matéria. Na hora da prova, você vai fazer a prova, você vai acertar. Qual a sua possibilidade de acerto e erro? Maior possibilidade de acerto, não é? Porque você se esforçou para aquilo. E a vida, nós estamos, a doutrina espírita fala para a gente que a gente está num planeta de quê? Expiações e provas. Então a gente está aqui para estudar e colocar à prova esse ensinamento do Evangelho. E um dos ensinamentos do Evangelho é o do perdão. E aí nós vamos voltar. Quando a gente fala de perdoar os outros, não é libertar ele da cura, da culpa do que ele fez, mas é desenvolver em nós a capacidade do perdão, para na hora que a gente fizer o nosso auto-julgamento, você também se perdoar. Entendeu? Não é para o outro. Nada é para o outro, no sentido de podermos perceber que as recomendações do Evangelho não é para me fazer bonzinho, é para me fazer feliz. Porque se eu não me perdoo, se eu não perdoo o outro,
eu vou continuar infeliz. Sabe por quê? Porque sempre vai ter gente para me fazer infeliz. Sempre vai ter uma coisa para me fazer infeliz. Sempre vai ter um problema que vai me fazer infeliz. A proposta que a doutrina espírita traz para a gente é o da mudança. É de levantar da quina da mesa que está me fazendo doer. Refletir. O que eu posso mudar? Às vezes eu não consigo perdoar a pessoa que me fez mal, não. É verdade, eu concordo. Às vezes é tão ruim. Mas deixa ele para lá. Para de destilar. Fala assim, não, eu estou aprendendo isso. Eu estou aprendendo. Deixa eu tentar. Você pode beber litros de água fluidificada. Tomar 200 passos por dia. Se você não se propor a essa mudança de atitude, do amor que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo, então aí tem uma medida. Aprender a se amar tem uma medida. E amar a Deus sobre todas essas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o processo que nós devemos desenvolver em nós. Na última pergunta que a pessoa colocou lá, o que eu posso fazer? Então é essa a recomendação do Evangelho. A gratidão pelo processo da vida. Deus nos deu uma família difícil, um emprego difícil, um chefe aborrecido, os subordinados difíceis, tudo é difícil na vida. Mas não é para nos fazer difíceis, são desafios para te fazer um ser melhor. O processo, a proposta do alto amor é sairmos de nós mesmos e ver aquilo que eu falei lá no começo. O que eu posso fazer para construir o mundo melhor que eu quero viver? Não é construir um abrigo para idosos, não é ficar fazendo visita no lar dos idosos, não é só isso. Mas são as pequenas atitudes. É no seu emprego um bom dia, um sorriso que você dá para a pessoa. Oi, como vai? Como posso te ajudar? Como posso ser útil? É um copo de água que você oferece despretensiosamente. É aí dentro de casa uma agressão que você não retribui. E embora você quer retribuir na mesma moeda, você para, pensa. Já vai com Deus. É no trânsito, né? O trânsito é desenvolver essas pequenas atitudes de amor, que aí você consegue se amar, para que a gente não caia nessa terrível estatística da depressão. E que, se possível, poder contribuir com alguém, com um sorriso, com vai com Deus, Deus te abençoe. Embora às vezes a gente também esteja, porque o bem que você faz ao outro é o mesmo bem que você recebe do universo. Bom, como eu disse, eu gosto muito mais de levantar questões. A doutrina espírita faz isso, faz a gente pensar. Eu não queria trazer nada fechado, porque não tem jeito, a doutrina espírita não traz receita. Mas são várias questõezinhas que nos chamam a atenção para o que a gente pode fazer de diferente para mudar
o nosso Pai. Espero ter ajudado, espero, né, que as nossas reflexões possam ter de alguma forma ajudado a alguns de vocês, como também me ajudou, porque são essas reflexões que têm me ajudado durante, né, o nosso caminhar. Uma boa noite a todos, obrigado por emprestar o ouvido de cada um de vocês, porque quando a gente fala, pode ter certeza, talvez eu tenha falado muito mais para mim do que para vocês. Então espero que possa ter ajudado também a algum de vocês. Uma boa noite, obrigado à casa pelo convite.